Bom dia a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, entes queridos, os quais chegará este devocional, seja hoje ou posteriormente. A graça e a paz do Senhor Jesus, falando sobre graça, essa saudação que a Bíblia nos ensina, dar a paz do Senhor, ou a graça e a paz, ou a paz de Cristo. Eu acredito que ela é muito necessária, assim como em Lucas 1:35, a palavra nos trará hoje e vai trazer sobre o poder do Altíssimo que envolverá como uma sombra. Irmãos, essa graça e a paz você desejar, você receber, é a certeza, é você testificar que você tem a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Consolador, do Espírito Auxiliador, do Cristo que deve viver em nós. Eu acredito muito, eu tenho duas referências teológicas na qual eles não saudam os irmãos, não saúdam. E quando isso acontece, é para a gente realmente refletir, porque o ser humano realmente é imperfeito, ele realmente é falho. Porque você desejar, você receber uma saudação dessa, é você testificar que você almeja a graça e a paz, ou a paz de Cristo, ou a paz de Deus, ou a paz do Senhor sobre o outro. É você ter essa paz, é você ter Cristo em você, literalmente, tanto para receber quanto para almejar ao próximo. A palavra vai nos trazer aqui sobre um predito a Maria, sobre o nascimento de Jesus. Mas aqui verdadeiramente, como eu digo a vocês, que a palavra de Deus não é um livro de história. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é para ser observada. Então Cristo precisa estar vivo em nós, assim como ia nascer ali, nessa ocasião, nesse predito em Maria. Mas Jesus Cristo precisa nascer em mim e em vocês. E Jesus Cristo é amor, é compaixão, é misericórdia. Assim como eu disse para vocês ontem, no devocional de ontem, que a palavra ali nos trouxe para a gente olhar firmemente em quem os pecadores colocou o santo na cruz do Calvário. O santo. Não nós, que inclusive nós aqui na terra, mesmo assim, olhando firmemente neste santo, que é o santo, santo Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que passou aqui e fez aquele processo de comprar pelo sangue derramado na cruz do Calvário o meu pecado, o pecado passado, o pecado vindouro, a de toda a nação, de todos os seus, daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que o Senhor tem tratado aqui na terra. É um processo de edificação. E a palavra diz, o verso-chave, foi uma resposta de um anjo a Maria. Eu espero em Cristo que o Senhor esteja respondendo aqui usando a minha boca, para que você entenda de vez que você precisa fazer Cristo Jesus nascer em você e fazer com que tudo que está escrito na palavra de Deus você viva o propósito da palavra, você não viva ressentimentos, você não viva o que você pensa sobre o outro, você não viva julgamentos, você não viva condenação sobre o outro. Que Cristo nasça em você, assim como nasceu em Maria. E aqui o anjo respondeu naquela ocasião: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, se você quer ser chamado Filho de Deus, então deixa esse ente santo nascer em você.
e pare de meninice, pare de ficar com ressentimentos, com mágoas, com falta de perdão, com julgamentos e com condenação sobre o outro. E você não está vivendo, inclusive, o que está escrito quando você se comporta dessa forma. E a palavra aqui segue dizendo, então está dizendo que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E se você quer ser chamado Filho de Deus, mais uma vez, deixa o ente santo, Jesus Cristo, estar em você. Porque a compra pelo sangue derramado na cruz do Calvário é este efeito sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Vamos orar para que eu leve aqui os paralelos e uma forma de interpretação, de uma forma de buscar essa exegese, trazendo aqui hoje, inclusive, para o século 21, esta compreensão. Querido Deus, em nome de Jesus, mais um dia aqui, debruçado na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor me trazer essas vertentes teológicas, essas vertentes em mistério, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, lhe agradeço desde já pelo Senhor estar revelando em mim, me usando, sendo boca em mim, sendo voz em mim, sendo a voz que clama no deserto, porque muitos estão no deserto, Senhor. Muitos estão faltando este ente santo para que viva verdadeiramente o Evangelho, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu lhe apresento a Tua Palavra, lhe apresento esse dia, 19 de dezembro de 2025, aqui no século 21. Lhe apresento este devocional que o Senhor me presenteou, que o Senhor me levantou para fazê-lo. Ó Pai, em nome de Jesus, onde chegar essa palavra, que ela tenha o efeito vivo e eficaz, para que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas mudem o seu ponto de vista, que as almas dessas pessoas não estejam desmaiadas, assim como foi mencionado ontem. Pai, em nome de Jesus, que todos possam ser fortalecidos, levantados, viver o que está escrito em obediência bíblica, viver respeitando seus sacerdotes, o sacerdote real, que é o Senhor no céu, o sacerdote aqui na terra, que é levantado mediante as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, mas que possamos crescer no Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus, que para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Então esse aqui é um predito relatado, inspirado a Lucas, evangelista e médico, que trouxe esse predito sobre o nascimento de Jesus. Porém, como o Senhor me deixou claro para trazer essa mensagem a vocês, eu e vocês precisamos de fato fazer Jesus nascer em cada um de nós, assim como ele nasceu em Maria. Aqui Mateus também, ele nos relata no capítulo 1, no verso 20, essa confirmação. E aqui diz, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, aqui já era a José, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui literalmente está dizendo aos maridos, o ensinamento é esse, está dizendo às mulheres, está dizendo aos filhos, está dizendo aos pais, para que você respeite que apareceu, que nasceu, que vai ser gerado e que você tem que respeitar, assim como estava ensinando aqui José. Olha, José, não vai lá, sua mulher não te traiu, sua mulher só está realmente grávida pelo Espírito Santo.
e vai ser gerado nela este Espírito Santo, e nela dará um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, se você tem mulheres, esposa, o seu marido que está sendo gerado, ou que foi gerado, que está sendo transformado no seu marido, isso é para que seja salvo o seu povo dos pecados deles. Só que seu marido está sendo transformado, sua esposa está sendo transformada, mas o fato de você ver em mistério que está nascendo Jesus, que Jesus vai nascer, de fato está sendo gerado, porque para ser gerado tem um tempo, e José aqui precisava confiar que era o Espírito Santo, que era o Filho de Deus, e que era o próprio Deus na sua unicidade, na sua trindade. Então, pais, que os filhos estão buscando o caminho certo do Evangelho, que vocês respeitem, que vocês tenham perseverança, esperança, porque eles estão ali buscando uma forma de buscar a salvação dos pecados desses e até do seu povo, da geração vindoura. Então prestem atenção nisso. E agora a visão que me deu aqui neste estudo está em Hebreus capítulo 1, verso 2 a 8, para testificar o que o Senhor revelou em mim em interpretação desse texto. Olha bem o que Hebreus nos contempla para mais uma vez testificar o que eu disse, porque eu não disse isso pelos meus sentimentos, pelo que eu penso, porque eu tenho Jesus Cristo gerado em mim e Ele é o discernimento em mim. Ele revela em mim e confirma aqui na palavra, assim como está escrito aqui. Olha bem o que está escrito. Hebreus 1, verso 2 em diante. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos últimos dias, nosso aqui na terra, está falando pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é herdeiro da nossa vida. Ele é herdeiro, assim como eu disse ontem, ele é consumador da nossa fé. Então temos que olhar firmemente nele, consumador da nossa fé, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ou seja, o próprio Deus, essa unicidade, essa trindade, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando-me no meu raciocínio aqui agora, na minha vida, me deu os livramentos, porque Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Então, Ele me deu os livramentos, me sustentou aqui em vida para reconhecer, para gerar Jesus Cristo em mim, assim como foi gerado em Maria e em você, que não vai ignorar e vai entender esse chamado para viver este evangelho. Então disse: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está lá, à destra, à direita de Deus, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo é o poder, Jesus Cristo é o próprio Deus. E diz aqui: pois a qual dos anjos disse mais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Espera em Cristo que alguém ainda não tenha gerado Cristo em você, que gere hoje, mas quem está fazendo isso é Deus, não é você. Entenda isso também. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz:
e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Eu sou um ministro do Senhor aqui na terra, Ele me levantou para isso. Então eu estou trazendo em forma de labareda de fogo, que você precisa deixar Cristo ser gerado em você, porque Deus quer isso. Deus está fazendo isso, fez isso em Maria e precisa fazer em nós aqui no século 21. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Irmãos, a palavra afirma que somos templos e morada do Espírito Santo. Então que você deixe gerar Jesus Cristo, que Ele subiu, mas deixou o Espírito Santo. Mas Gálatas 2:20, em mistério, nos confirma que esse Espírito Santo é o próprio Jesus, porque ele diz que não deve viver mais nós, mas Cristo viver em nós. E esta vida que vivemos na carne, devemos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E como a Bíblia diz, ele comprou por o sangue derramado, ele remiu pelo sangue derramado, nos comprou. Então é isso. Então tenha no seu templo e morada o próprio Deus, e que seja para todo o sempre. Esse todo sempre, meus irmãos, eu trago uma reflexão que não é na hora da adversidade, não é na hora do confronto humano, não o confronto da palavra. O confronto da palavra é para causar esta eficácia. Mas não é para você tirar o Espírito Santo ou o próprio Jesus, que foi e precisa ser, os que não têm, precisa ser gerado em vocês como foi gerado em Maria. Não é para você, na primeira decepção, no primeiro problema, porque se você fizer assim, você já não está vivendo o que está escrito. Porque Hebreus 10:36, por exemplo, diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, você lutar por um objetivo, viver o que está escrito. Por isso que essa semana eu venho em reflexão trazendo para vocês sobre injustiça, sobre ingratidão, mas como você deve se comportar em amor, sustentando, assim como diz também, Paulo disse em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, que ele vai dizer que nós temos que ir nos gloriando nas tribulações, pois as tribulações nos produz perseverança, pois a perseverança nos produz experiência, e a experiência nos produz esperança. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi açoitado, foi chicoteado, foi xingado, foi cuspido, foi zombado, e ele era santo. Quem é você? Quem sou eu para não suportar algo na diversidade humana? Que você precisa voltar para o padrão do que está escrito e viver o que está escrito, vencendo como Cristo venceu na cruz. Porque se você assim não fizer, uma que você não é santo, uma que você não é o poder, você é um ser humano que precisa ter compaixão, que precisa ter misericórdia, que precisa ter a bondade, que precisa perdoar o próximo, que precisa ser obediente à palavra de Deus. Pois aqui dentro está escrito que você deve ser obediente a ela. Pois, vamos dizer sobre um modelo de oração que Jesus começa ali em Mateus 6, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o nome dele que é santo, não é você, que você é pecador. Venha a nós o teu reino,
O reino é dele, não teu. Onde você está e pensar que você é que reina, que é você que manda. Você não manda em nada. Quem manda é Deus na sua vida. Se Deus quisesse que você fosse embora agora, morresse por algum motivo, ou você não tivesse dado um livramento anterior na sua vida, você nem estaria aqui, você não é nada. O reino é de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade é dele. E você tem orado para ele isso, mas não faz. A vontade é dele na terra, a vontade dele é no céu, em todos os lugares, porque dele são todas as coisas por meio dele. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso é cada dia, ou seja, o pão, o alimento, essa palavra também, o alimento espiritual. Pão nosso cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, porque você ofende a Deus a todo momento, quando você é desobediente, quando você não vive o que está escrito. Então você precisa do perdão de Deus, assim como você precisa perdoar o próximo, quando erra contigo, quando te ofende, quando faz qualquer coisa contigo. E fico por aí, mas a oração do Pai Nosso, eu fui até ali, só até esse ponto, mas espero em Cristo Jesus que vocês tenham entendido esta visão, para Cristo viver em vocês e em mim, como ele nasceu em Maria, ele nascendo em nós, é este o efeito, é assim que funciona. Pois a palavra de Deus está escrita e o mistério está aqui. E nós não somos só esse corpo que pensamos o que achamos, o eu, a razão, o orgulho. Não. Se você for isso, você não vai subir para Nova Jerusalém. E amém. Glória a Deus. Fique em paz. Fecho essa semana este devocional. Espero em Cristo que eu tenha contribuído na vida de muitos e façam Jesus nascer de fato em muitos. E que assim seja para todos sempre. Amém. E abraços, meus irmãos.